Jesus, crianças, aê! Aqui é a tia Karina, estamos para mais uma aula, a última dessa nossa apostila. Um só Senhor, uma só fé e um só Deus, festas pagãs. Turu, turu, turu. Então vamos lá, começando. Hoje nós temos duas aulas bem legais em uma. E vamos começar com o nosso texto, vamos lá. Primeiro nós vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vocês já ouviram falar um pouquinho sobre batismo? Quem aí de casa é batizado? Eu quero que vocês escrevam bem no comentário, tá bom? Quem é batizado, quem não é, se vocês têm interesse de se batizar. Então, crianças, vocês sabem qual é o significado de batismo? Batismo, ele vem do grego. O grego significa imergir ou colocar dentro de. Na Bíblia, quando a gente vê sobre as histórias do batismo, João Batista, ele batizava no rio. Pode ser um lugar que tenha muita água, como piscina, rio, mar, lago, represa, já vi até em represa. Na onde for, melhor, e onde tenha bastante água, aonde na verdade dá pra imergir todo o corpo. O batismo, ele tem um significado maravilhoso, vai muito mais além do que a gente imagina. As águas que a gente batiza, que entra dentro, o mergulho, ela tem um significado que é o próprio Jesus Cristo. Na Bíblia, quando tudo vai se referir sobre água, lembra de Jesus, beleza? Guardar isso no coração e na cabeça. Então, Jesus Cristo, ele significa água. E quando a água purificadora, ó, lembrei aqui. Quando a gente vai mergulhar e voltar, é o próprio Jesus limpando todos os nossos pecados, deixando tudo aquilo que a gente viveu pra trás. E a gente também tá declarando pro mundo que agora o nosso único Senhor e Salvador e a única pessoa que toma o nosso coração é Jesus. Olha que lindo. E hoje eu tenho uma história pra contar. Ela é bem legal e é de um homem chamado Eunuco. Vocês sabem o que significa eunuco? Eunuco, nada mais, nada menos, ele significa que ele não pode ter filhos. O eunuco, na vida dele passada, antes dele conhecer a palavra, ó, vai estar lá em Atos 8, 36 ao 38. Vamos ler primeiro? Todo mundo pegando sua Bíblia. Vamos lá. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Felipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Então o eunuco disse: sim, eu creio em Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Então, antes da gente começar a história, deixa eu só explicar um pouquinho o que aconteceu na vida dele passada, até ele chegar no batismo e em crer em Jesus. Ele tinha cometido muitos erros, gente. Mas nós somos seres humanos, a natureza adâmica, que é a nossa carne, ela deseja muitas coisas do mundo. E isso, pra nossa natureza adâmica, é normal. Por isso que a gente tem que orar e jejuar bastante, tá bom? Para que o espírito esteja forte. Antes, ele não conhecia a palavra e nem nada. Então ele cometeu muitos pecados. E quando ele soube de Jesus Cristo, ele quis automaticamente mudar a vida dele. E naquela época, homens eunuco era quando eles cortavam a parte íntima do homem para ele não poder ter mais filhos e não poder se casar. Então, quando ele conheceu Jesus, ele já tinha se tornado esse homem eunuco e ele quis automaticamente mudar de vida. E quando ele aceitou a Jesus, tem essa primeira etapa, tá, gente? Aceitar Jesus na frente de muitas testemunhas, que é quando a gente vai lá na frente, quando o pastor anuncia: alguém quer aceitar Jesus hoje? Aí você fala: eu quero. Aí você vai lá e fala: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí você está aceitando e anunciando na frente de várias pessoas que você está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você vai se batizar, você está anunciando que Jesus realmente é o Filho de Deus e que agora você vai viver totalmente pra Ele. É lindo, gente, é lindo. E ele, esse homem eunuco, ele estava viajando com Felipe. Felipe foi um dos discípulos de Jesus. E lá em Atos dos Apóstolos vai contar um pouquinho sobre essa viagem que Felipe estava fazendo com o eunuco. Mas eles estão passando num local onde tem bastante água. E aí o eunuco fala: olha, Felipe, aqui tem bastante água. Eu posso me batizar?
Aí ele falou assim: se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você pode se batizar. E o eunuco pega e confirma: eu sim reconheço que Jesus ele é filho de Deus e que ele é o único e suficiente Salvador. Então Felipe foi lá e batizou. Assim, quando o eunuco saiu daquela água, ele já não era mais um homem que tinha cometido os pecados, que tinha este nome de eunuco. Agora ele era um novo homem, Deus. Ele tinha nova identidade e tudo mais. Isso é lindo, gente, porque quando a nossa identidade verdadeira só é encontrada em Cristo. E quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, nada mais importa. A origem, que vai falar um pouquinho sobre o batismo na Bíblia, a gente vai começar com João Batista. João Batista, ele batizava as pessoas em águas. Gente, essa história de João Batista com Jesus vai começar lá em Mateus, quando Jesus vai se batizar. E quando João Batista estava batizando, ele falava: gente, eu só venho para batizar com água, mas virá um que batizará com fogo. E aí João Batista ele falava que ele não era digno nem de desamarrar a sandália de Jesus, quanto mais batizar ele. Então Jesus foi ao encontro de João Batista para falar que ele deveria batizar ele. E olha, eu preciso cumprir todas as coisas aquilo que meu pai colocou nessa terra. Então, para cumprir, eu preciso que você me batize. Quando João Batista pegou e mergulhou Jesus, algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Na hora que Jesus levantou, o céu se abriu, veio um alto som de voz falando: este é o meu filho. E o Espírito Santo de Deus desceu em forma de pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus. Foi assim que aconteceu o batismo de Jesus. E uma das coisas mais lindas agora que a gente vai entrar, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus ser o nosso mediador. Em 1 Timóteo 2,5 vai falar bem assim: pois existe um só Deus, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha para cumprir. Em 3 anos de ministério, Jesus ele veio e conseguiu cumprir tudo aquilo que precisava. Ele pegou, foi batizado, fez os milagres, pregou, curou, libertou e morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. Então, nesses 3 anos, ele colocou o mundo de cabeça para baixo, mais ou menos assim. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, desobedeceu a Deus, uma coisa que Adão entregou para Satanás foi a autoridade e o governo da terra. Vamos usar essa coroa aqui como governo, tá bom? Esse aqui era o governo que Deus tinha entregado para Adão. Ele falou assim: Adão, cuida muito bem desse governo. Olha que governo bonito. Não deixa nada acontecer. Então Deus pegou, colocou a árvore da vida lá no meio do jardim e deixou tudo para Adão e Eva cuidar. Só que aí aconteceu deles pecarem e tudo mais. E quando houve o pecado, Adão fez bem assim pro inimigo. Esse aqui era o governo que Deus tinha entregado. Adão entregou o governo pro inimigo. Então, Jesus, a maior missão dele mesmo era vir recuperar o governo que Deus tinha entregado pra gente e que a gente agora tivesse novamente a vida eterna. E quando Jesus veio, em 3 anos ele cumpriu totalmente o ministério dele. Ele foi batizado, ele curou, ele libertou, fez milagres, ele morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia. E foi fantástico. Não tenho palavra para descrever o que Cristo fez por nós na cruz. E agora eu vou dar um exemplo. O que é ser mediador? Mediador nada mais é que mediar a nossa causa. Foi o que Cristo fez na cruz pela gente. Ele pegou, levou todo o nosso peso, todo o nosso pecado na cruz, porque era pra gente pagar, mas ele pagou pela gente. E também mediar significa trazer morte em vida. Ou seja, foi o que Cristo fez também, porque agora nós temos direito à vida eterna e somos cordeiro de Cristo. Agora eu vou dar um exemplo. Ó, aqui é Deus e aqui é o homem. E antes de Jesus vir e morrer, tava vazio, não tinha tanta conexão. Tanto é que no Velho Testamento vocês vão perceber que Deus escolhia um homem pra falar com um monte de gente. Então era bastante. Mas quando Jesus veio, esse aqui ó, é o nosso Jesus. Quando Jesus veio, ele pegou, morreu na cruz e ó, ele fez um caminho de volta do homem com o Pai que está no céu. Olha que lindo, gente. Mas isso aqui ó, não acaba aqui não, viu? Quando Jesus subiu, ele pegou e fez uma última promessa. E os anjos até falou: do mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir
ele voltará para buscar a sua igreja. Crianças, estamos ansiando muito para esse dia, o qual o Senhor Jesus vai vir e buscar as suas crianças, a sua igreja, para morar no céu junto com Ele. Olha que lindo! Jesus indo buscar as crianças, a igreja, todo mundo que Ele ama. Então, crianças, aqui a gente tá finalizando a nossa apostila e com um apertinho no coração, porque foi tão gostoso. Tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu até aqui. Tem novidade chegando. Eu desafio vocês a procurar ou tentar saber qual vai ser o nosso próximo tema da apostila, ó. Quero que vocês escrevam nos comentários. Comenta bastante, viu? Sobre o que vocês acham que vai ser. E agora, ó, quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Não esqueça do joinha, dá o seu comentário também. E quem estiver assistindo no Instagram, curte, comenta e, ó, compartilha com os amigos. Comenta bastante, eu quero saber se vocês vão adivinhar qual será a próxima apostila. E, ó, tá cheio de novidade e com coisa da atualidade, viu? Um beijo no coração de vocês. E até a próxima!